Paz do Senhor. Vamos a mais um devocional no livro de João. Hoje nós meditaremos em cima de João 4, do 39 ao 42, que diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu gostaria de destacar hoje justamente esse último versículo que foi lido, que fala: E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, 42. A mulher samaritana, ela testemunhou de Jesus a muitos samaritanos, Desde que ela teve aquele encontro com Jesus. E eles creram ouvindo o testemunho daquela mulher. Estes foram ter com Jesus e lhe pediram que ficassem mais um tempo com eles. E aí eles tiveram a oportunidade de passar 2 dias ali só ouvindo, aprendendo, com o próprio Jesus. Digamos que eles tiveram ali um seminário com Jesus de 2 dias, onde Jesus os instruiu, os orientou, acerca das verdades que levam à vida eterna. E já eles não tinham aquela fé pelo que eles ouviram a samaritana falar, mas pelo que eles viveram com o próprio Jesus. Eles tiveram suas próprias experiências com Jesus, suas experiências pessoais. Na nossa atual conjuntura, nós temos vivido muito dessa vida de Instagram, TikTok, YouTuber, Mas a gente muitas vezes tem se alimentado mais desses canais do que da própria palavra de Deus. Não é errado a gente ouvir pregações, a gente ouvir testemunhos, a gente ouvir devocionais, de maneira alguma. Mas é importante que nós tenhamos nossas próprias experiências com Deus, E esse devocional, ele me chamou muito a atenção por essa necessidade que nós temos de ter uma vida pessoal com Deus, E às vezes a gente tem crido na fé dos outros. Eu costumo dizer que a gente tem comido das migalhas que caem da mesa de outras pessoas, das experiências que esses pregadores, que esses estudiosos, que esses servos de Deus têm vivido com Deus. Nós temos nos alimentado das experiências deles. Mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, para que ela direcione qual deve ser a nossa caminhada cristã. Então, como tem sido a sua vivência com Deus? Do que você tem vivido? De que fé você tem vivido? Você tem vivido da sua própria fé ou você tem vivido da fé dos outros? Fale com Deus. É importante para que você desenvolva essa caminhada com Deus, as suas próprias experiências com Deus. Você precisa ver quais são as prioridades na sua vida. A partir das prioridades, você vai saber em que lugar está o momento que você vai ter leitura da palavra, meditação, oração, porque é a partir daí que você vai ter suas próprias experiências. E pergunte ao Senhor, como Ele quer que você faça isso? Porque às vezes a gente tem o desejo no nosso coração de ter essas experiências com Deus, mas muitas vezes a gente não sabe como e nem sabe por onde começar. Primeira coisa, ore, pergunte para Ele como Ele quer que você faça isso. Muitas vezes essas experiências com Deus, elas exigem, como eu falei, prioridade. Porque a nossa vida é muito corrida, Trabalho,
Quem tem família, família, filhos, marido, né? Cada um, se é jovem, tem as suas atividades, faculdade, muita coisa. Então a gente precisa priorizar. E o que tem tido prioridade no teu dia? Eu gostaria de deixar aqui pra gente pensar é o seguinte: coloque isso diante de Deus, planeje com Deus como você deve viver com Ele, como você deve aprender e crescer com as suas próprias experiências com Deus. Ore, peça a Deus que Ele vai te mostrar, sente, planeje como vai ser o seu dia, como você vai fazer, né? Para que você possa dizer como Jó, que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E às vezes a gente quer viver o extraordinário, mas para que a gente viva o extraordinário, a gente precisa vivenciar o ordinário de todos os dias. De todos os dias buscar a Deus, de todos os dias meditar na palavra dele. E às vezes a gente quer ter essas experiências que esses pregadores têm, mas a gente muitas vezes não está disposto a pagar o preço, que é disciplina, priorizar, colocar esse tempo com Deus em primeiro lugar. Amém?